Irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Estamos iniciando este serviço de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje daremos ênfase ao seguinte tema: o Cristo ressuscitado cuida da sua igreja. E ao iniciarmos este culto de louvor e adoração, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados a este momento tão importante de louvor e adoração ao Deus da nossa vida, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Somos todos chamados para servirmos a Deus através deste culto de louvor e adoração. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Deus da nossa vida, Deus de toda honra, todo louvor e toda glória, reconhecemos e confessamos que o Senhor é o nosso único Deus e é digno de ser adorado, de ser exaltado por todo o teu povo. Por isso, nesse instante, a tua igreja reunida oferece este culto ao teu nome, porque o Senhor é digno de recebê-lo. O Senhor é o Deus de toda graça, misericórdia e amor. O Senhor é um Deus soberano, majestoso e glorioso. O Senhor é um Deus presente na nossa vida. Por isso, apresentamos a expressão de louvor e adoração ao teu nome e fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Cantemos em louvor ao nosso Deus nesse instante
o hino Ó Rei Sublime, número 29. Louvemos ao nosso Deus. Faremos a leitura bíblica no Salmo 145, versículos 1 a 7 e também versículos 20 e 21. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Vamos repetir, irmãos e irmãs, a leitura dos 2 primeiros versículos. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Nesse instante, ouviremos o cântico Ele é exaltado.
Faremos a leitura bíblica nesse instante no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, nos preparando para o momento da confissão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus, vinde a mim. Cantemos nesse instante da confissão o hino Palavras de Vida. Let's
graças damos ao Senhor porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que se inclina para todos nós e um Deus que ouve a nossa súplica. Por isso, neste instante de oração, recorremos ao teu trono de graça para suplicar a tua misericórdia e nos achegamos ao Senhor através de Jesus Cristo, o nosso único, novo e vivo caminho. É em nome de Cristo que nos achegamos à tua presença e suplicamos: tem misericórdia de nós, pecadores, e derrama sobre os teus filhos e filhas que nesse instante de oração se colocam na tua presença, suplicando o teu perdão. Tem misericórdia de nós e ouve a nossa oração, pois recorremos a ti através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. É em nome dele que nos achegamos a ti em oração e suplicamos o perdão. Em nome de Cristo. Amém e amém. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, e o Deus da paz será convosco. Em resposta ao maravilhoso perdão que temos da parte de Deus através de Jesus Cristo, cantemos nesse instante as palavras dos meus lábios. Dando continuidade a este ato de culto, teremos nesse instante o momento do ofertório. O Salmo 75, versículo 1, diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Momento em que apresentamos o nosso ofertório a Deus, consagramos os nossos dízimos e ofertas, e também, como já temos enfatizado, neste mês de abril, em que estamos no período da Páscoa e da ressurreição de Jesus Cristo, que aqueles irmãos que puderem e desejarem, além dos dízimos e ofertas normais, apresentarem uma oferta especial de gratidão a Deus pela Páscoa e ressurreição de Jesus Cristo, poderá fazer através de uma contribuição especial. Nesse instante cantaremos o hino 225, Graças dou sim pela vida, e enquanto cantamos este hino, ofereçamos a nossa gratidão a Deus que tem suprido as nossas necessidades. Cantemos.
Maravilhoso Deus, a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor é fiel e tem suprido as nossas necessidades. Agradecemos a cada família, a cada irmão, a cada irmã que puderam ofertar ao Senhor, consagrando seus dízimos e ofertas, devolvendo ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso sustento. E fazemos isso, ó Pai, com o nosso coração agradecido ao Senhor, e também fazemos isso porque confiamos que tão somente do Senhor vem toda a providência e todo o suprimento para a nossa vida. Por isso, Senhor, recebe a expressão de gratidão da Tua igreja e os dízimos e ofertas que foram consagrados ao Senhor, que sejam utilizados tão somente para o louvor da Tua glória, e que o Senhor continue a suprir as necessidades das nossas famílias. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda, irmãos, continuando neste ato de gratidão e louvor a Deus, cantaremos canções. Nós estamos reunidos neste culto e a primeira canção que vamos cantar, ela diz: cada um vem de um lugar, sua oferta apresentar, cada um de uma região, a prestar-lhe adoração. Então, irmãos e irmãs, esta é a realidade de todos nós que estamos participando deste culto nesse instante. Além dos irmãos e irmãs que fazem parte da igreja de Paraguaçu, da IPI de Paraguaçu, temos também a companhia de vários outros irmãos e irmãs de vários lugares do nosso estado de São Paulo, também de outros estados, participando conosco deste culto de louvor a Deus. A cada um dos irmãos que não são aqui da cidade de Paraguaçu, são de outras cidades, de outros lugares, o nosso cumprimento fraternal em nome de Cristo. E louvemos juntos a Jesus Cristo nosso Senhor, louvemos ao nosso Deus. Senhor.
Depois de termos exaltado, celebrado, louvado a Jesus Cristo, nosso Senhor, ao Deus da nossa vida, depois de termos tido a oportunidade de fazer a confissão dos nossos pecados e cantarmos hinos e louvores ao Senhor, nesse instante queremos voltar o nosso coração para a Palavra de Deus. A ênfase deste culto é: o Cristo ressuscitado cuida da sua igreja. Este será o tema da nossa reflexão. O Cristo ressuscitado cuida da sua igreja.
Nós estamos no período após a Páscoa e a ressurreição de Jesus Cristo. Este é o quarto domingo da Páscoa e da ressurreição. Por isso, neste período, temos dado ênfase a respeito de Jesus, o Cristo vivo, ressuscitado, e a sua importância na nossa vida, na vida da igreja. E para a nossa reflexão neste culto, quero ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Assim diz o Evangelho: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Oremos. Bondoso Deus, suplicamos nesse instante de culto em que vamos meditar na Tua Palavra, suplicamos a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito sobre a Tua Igreja, para que haja compreensão da Tua Palavra, edificação do Teu povo e o fortalecimento da nossa fé. Fala aos nossos corações, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Como já dissemos, irmãos e irmãs, neste período temos enfatizado a importância do Cristo vivo na vida da igreja. Temos feito reflexões neste sentido, a importância do Cristo vivo na vida da igreja. Hoje em dia, por conta da questão da pandemia, em que as igrejas, os templos estão fechados e quando abrem com muita restrição, e na verdade esse tempo tem causado um certo temor, uma certa apreensão, não só na vida da igreja, mas também em toda a sociedade. E a igreja está inserida nesse contexto, este contexto desafiador, esse contexto que muitas vezes nos deixa perplexos em relação às coisas que acontecem decorrentes da pandemia, muitas mortes ocorrendo dia a dia, muitas mortes distantes de nós e outras tantas muito próximas a nós, de tal sorte que a consequência da pandemia do Covid-19 está presente em nossa cidade e muitas vezes tem acometido pessoas que são do nosso conhecimento. Por isso, a apreensão ela aumenta cada vez mais. E como já dissemos, a igreja está nesse contexto. E muitas vezes ficamos apreensivos: o que será da igreja? Como é que a igreja vai se desenvolver nesse período? Será que a igreja corre algum risco de acabar? Enfim, são questionamentos que muitas vezes podem surgir no nosso meio, no meio cristão. E nesse contexto é importante nós voltarmos os nossos olhos para a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus revela a todos nós, pelo Espírito de Deus, a importância do Senhor da igreja, Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado,
o Cristo vivo. Podemos perceber, irmãos e irmãs, pela leitura deste pequeno texto que acabamos de fazer, que no seu início, no versículo 19, os discípulos do Senhor, os discípulos de Jesus, naquele momento estavam também enfrentando uma situação ameaçadora. Estavam enfrentando uma situação que gerava medo. Gerava medo de tal forma que diz o versículo 19, que os discípulos estavam trancados em uma casa com medo dos judeus. Então eles também estavam enfrentando um momento de medo, diferente do nosso momento de medo, de apreensão que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas eles enfrentavam uma situação de medo, assim como também a igreja dos nossos dias enfrenta certas apreensões decorrentes da situação de saúde pública que temos enfrentado. Então, irmãos e irmãs, é importante numa situação dessa, como já dissemos, voltarmos os nossos olhos para o Evangelho, voltarmos os nossos olhos para a Palavra de Deus e perceber através dela que o Cristo ressuscitado cuida da sua igreja. Você está preocupado com a caminhada da igreja? Você está preocupado pelo fato da igreja estar, da nossa, estou falando especificamente da nossa igreja aqui em Paraguaçu, do nosso templo? Você está preocupado pelo fato da nossa igreja estar neste momento fechada para as suas atividades presenciais? Você está preocupado com isso? Eu gostaria de dizer que, apesar desta circunstância momentânea, em que não podemos nos reunir presencialmente ainda, eu quero dizer a cada um dos irmãos e das irmãs que o Senhor da igreja, Jesus Cristo, cuida muito bem da sua igreja, onde quer que ela esteja, e independente das situações adversas que ela tem enfrentado. O Senhor da igreja continua cuidando dela em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Então, se você está tão preocupado, volte os seus olhos para a Palavra de Deus nesse instante. Juntos, voltemos os nossos olhos para a Palavra de Deus. E através desta experiência dos discípulos de Jesus, que lemos nesse texto do Evangelho de João, vamos refletir um pouco sobre o Cristo ressuscitado, que cuida da sua igreja. E de que maneira, irmãos e irmãs, que o Cristo ressuscitado cuida da sua igreja? A partir desta experiência aqui, podemos afirmar que, em primeiro lugar, o Cristo ressuscitado cuida da sua igreja através da sua presença. O Cristo vivo se faz presente na vida da igreja em todos os tempos e lugares. O Cristo vivo jamais abandonou a sua igreja. O Cristo já havia dito, antes mesmo da sua morte, da sua ressurreição, no transcorrer do seu ministério, o Cristo vivo já havia dito aos seus discípulos: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. O Cristo vivo está presente na sua igreja. O Cristo vivo está presente neste culto online que estamos fazendo. Porque o Cristo vivo jamais abandonou a sua igreja. As últimas palavras de Jesus, do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, as últimas palavras de Jesus neste mundo, registrada pelo evangelista Mateus, foi a seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos e irmãs,
O Cristo vivo jamais abandonou a sua igreja. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, vai nos ensinar que o Cristo vivo passeia no meio da sua igreja. O Cristo vivo se relaciona com a sua igreja em todos os momentos e em todas as circunstâncias. É isto que sinaliza para nós o texto de Apocalipse contido no capítulo 2 e também no capítulo 3, as conhecidas cartas às igrejas da Ásia. E é interessante que naquelas pequenas cartas, as 7 cartas do Senhor da igreja, as 7 cartas contêm expressões parecidas, expressões como esta: conheço as tuas obras, conheço o teu labor, mostrando que o Cristo vivo não apenas está presente, mas também conhece a vida da sua igreja. O Cristo vivo se faz presente na vida da sua igreja, mas é uma presença ativa, é uma presença que age para cuidar da sua igreja. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos a experiência da conversão de Saulo, que se tornou depois o apóstolo Paulo. Mas o capítulo 9 de Atos nos conta que Saulo estava de viagem de Jerusalém para Damasco, e a sua intenção era perseguir os cristãos. E no meio do caminho, o Cristo vivo e ressuscitado aparece a Saulo, que cai ao chão. E aquele homem caído ao chão pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta do Cristo vivo foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos e irmãs, veja o cuidado de Jesus para com a sua igreja. Por quê? Porque Saulo não estava perseguindo a Jesus Cristo, literalmente falando. Saulo estava perseguindo os discípulos, os seguidores de Jesus. Mas Jesus disse para Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Isto significa que perseguir os discípulos de Jesus, perseguir os cristãos, é a mesma coisa que perseguir o Cristo, o Senhor da igreja. Porque o Cristo, o Senhor da igreja, está presente na igreja e assume as dores e as lutas da caminhada da igreja neste mundo. É isto que aconteceu nesse texto que acabamos de ler no Evangelho de João para a nossa meditação. O Cristo vivo se fez presente na vida daqueles discípulos que estavam com medo, trancados lá naquela determinada casa. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, podemos afirmar que o Cristo ressuscitado cuida da sua igreja através da sua paz. É isto que enfatiza o texto que lemos. O final do versículo 19 diz que Jesus pôs-se no meio dos seus discípulos e disse-lhes: paz seja convosco. E também no versículo 21 enfatiza isso: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. O Cristo vivo cuida da sua igreja através da sua maravilhosa paz. Ele é a própria paz. Lembremos das palavras do profeta Isaías, quando anunciou a chegada, a vinda do Salvador ao mundo. O profeta Isaías chamou ao Cristo que deveria vir ao mundo, o chamou de príncipe da paz. O próprio Jesus, confortando e preparando o coração dos seus discípulos para as coisas que haveriam de acontecer com ele na questão da sua prisão, do seu sofrimento e consequentemente da sua morte.
O próprio Jesus então disse aos seus discípulos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 16: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Irmãos e irmãs, a primeira coisa que o Cristo vivo fez, quando se fez presente no meio daqueles discípulos que estavam com medo, a primeira coisa que o Cristo vivo fez foi dizer a eles: deixo-vos a paz, paz seja convosco. Paz, a paz de Cristo é aquilo que é importante para o nosso coração. A palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é ela que guarda o nosso coração, guarda a nossa mente em Cristo Jesus. O Cristo vivo cuida da sua igreja através da sua maravilhosa, da sua bendita paz. Por isso que a paz é uma das principais saudações entre os cristãos. Shalom, que vem do hebraico, a paz de Deus. Graça e paz é o cumprimento entre os cristãos. Por quê? Porque a igreja é cuidada pelo Cristo ressuscitado através da sua maravilhosa paz. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, nos informa que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja tinha paz, e esta paz não era a paz dos homens, esta paz era a paz de Cristo, a paz de Deus presente na vida da igreja, que mesmo sofrendo as perseguições do império, a igreja na verdade tinha paz. Por isso, o Cristo ressurreto cuida da sua igreja através da sua maravilhosa paz. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, afirmamos que o Cristo ressuscitado cuida da sua igreja através da presença, do conforto e do consolo do Espírito Santo. O Cristo ressuscitado cuida da sua igreja através da presença, do conforto e do consolo do Espírito Santo. O texto que lemos no versículo 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o próprio Cristo também, antes da sua partida deste mundo, estava preparando o coração dos seus discípulos para os sofrimentos que haveriam de ocorrer. E o Cristo vivo disse na sua missão, ele disse aos seus discípulos: convém que eu vá, vou partir, mas não vos deixareis órfãos. Rogarei ao Pai para que envie o Consolador, que estará para sempre convosco. E quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. Quando ele vier, ele capacitará a cada um de vocês para a missão. Quando ele vier, ele trará o conforto e o consolo necessários para a caminhada da igreja. O Cristo vivo soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. E Deus soprou o seu Espírito sobre toda a igreja, de uma vez por todas, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja.
Por isso que o Cristo ressuscitado cuida da sua igreja através da missão sublime e maravilhosa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que está conosco, o Espírito Santo que nos orienta, o Espírito Santo que nos consola, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que nos dirige, o Espírito Santo que alerta a cada um de nós, o Espírito Santo que nos convence dos nossos erros e dos nossos pecados, o Espírito Santo que nos chama ao arrependimento, o Espírito Santo que ilumina a nossa vida, o Espírito Santo que ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, o Espírito Santo que revela as verdades das Escrituras, da Palavra de Deus para cada um de nós, o Espírito Santo que quebranta o nosso coração, o Espírito Santo que nos conforta através das promessas da Palavra de Deus, o Espírito Santo que nos capacita, o Espírito Santo que nos concede poder para podermos viver como igreja aqui neste mundo e cumprir a vontade de Deus através da nossa vida. A presença do Espírito Santo sobre a igreja significa o cuidado do Cristo ressurreto sobre a igreja. É a presença do Espírito Santo que fortalece a igreja. É a presença do Espírito Santo que dá condições à igreja para que ela possa enfrentar as lutas e os desafios da sua missão aqui neste mundo. É o Espírito Santo de Deus que habita a igreja, que habita em nós, está conosco permanentemente. Por isso o Cristo ressuscitado cuida da sua igreja através da missão maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Recebei o Espírito Santo, disse Jesus aos seus discípulos. É por isso, irmãos, é por isso que, olhando para esse texto que lança luz sobre a igreja do século 21, sobre a nossa vida como igreja, é por isso que, olhando para esse texto, nós podemos afirmar que o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, continua cuidando da sua igreja, continua cuidando da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós, porque o Cristo vivo está presente na vida da sua igreja. O Cristo vivo jamais deixou a vida da sua igreja. O Cristo vivo não abandona a sua igreja, Ele está presente. Também o Cristo ressuscitado continua cuidando da sua igreja através da sua maravilhosa paz. É por isso que a igreja constantemente canta aquela pequena canção que diz: ó, que paz Jesus me dá, paz que outrora eu não senti, cada vez sou mais feliz, desde quando o conheci. É a bendita paz de Deus que guarda o coração da igreja, não só lá no passado, mas continua a guardar o coração da igreja no presente, no hoje da igreja. E também podemos dizer que o Cristo ressuscitado continua cuidando da sua igreja através da presença, do conforto e do consolo do Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, estamos enfrentando um momento diferente, um momento desafiador, um momento difícil, mas jamais podemos nos esquecer desta verdade das Escrituras, que o Cristo ressuscitado, Ele continua cuidando da sua igreja, e que nós possamos confiar na presença do Cristo ressuscitado entre nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos nos aproximando do final deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Acabamos de ouvir a palavra de Deus, que fala que o Cristo vivo cuida da sua igreja. E neste momento do envio, teremos a oração e súplica. O Salmo 40, versículo 1, e também o início do versículo 4 diz assim:
Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Momento importante de oração e súplica, momento oportuno para colocarmos diante de Deus as nossas necessidades. Nesse instante ouviremos o cântico: Ele é meu e teu Senhor. E enquanto ouvimos este cântico, coloquemos diante de Deus a nossa vida. Bondoso Deus, volta o teu olhar para nós e tem misericórdia de cada um de nós. Nesse instante de oração, apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades.
as dificuldades que muitas vezes envolvem a nossa vida, nesse instante colocamos diante do Senhor. Pois a Tua palavra nos ensina a lançarmos sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E por isso nós suplicamos em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo na vida do Teu povo. O Senhor conhece as nossas necessidades e humildemente suplicamos que o Senhor esteja suprindo a cada uma das necessidades das nossas famílias, dos Teus filhos. Ó Deus, as necessidades materiais colocamos diante do Senhor, as necessidades físicas também colocamos diante do Senhor, as nossas dificuldades emocionais também apresentamos diante do Senhor. E suplicamos também que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor venha fortalecer a nossa caminhada espiritual, para que nunca tiremos os nossos olhos do Senhor, e para que nós prossigamos confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ó Deus, é que recorremos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor. E agradecemos ao Senhor pela Tua grande fidelidade, que nunca tem nos faltado. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nesse instante cantaremos o hino Oração Noturna. Cantemos todos a nossa súplica coletiva ao nosso Deus. Cantemos. So
Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção, irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Desejamos a todos os irmãos e irmãs uma semana abençoada pelo nosso Deus. E ao encerrarmos este culto de louvor e adoração a Deus, nesse instante ouviremos o pós-lúdio. Deus abençoe a todos e todas.